A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." A solução para a incredulidade. Bem simples. A única solução para a incredulidade é fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. E eu estava lembrando tanto que nós no Harmonia cantávamos muito aquela música, Pela Fé, pela fé. Ela fica repetindo muitas vezes, pela fé. Lembra, Anderson? Até o Anderson e a Evelyn que dirigiam, né, naquela época no Harmonia. Pela fé. E realmente tudo, a diferença toda entre o crente e o descrente está nessa palavra. Até a palavra crente é isso. O que é um crente? É aquele que tem fé. E o descrente é aquele que não tem fé. Então, é dividido o mundo em dois tipos de pessoas: os que creem e os que não creem. Mas há uma solução para aqueles que não creem. Uma solução bem simples: creia. A solução para a incredulidade é a fé em Jesus. Agora, o povo estava prostrado no deserto. O povo de Israel ficou rodeando durante aqueles 40 anos, porque eles não creram naquilo que Caleb e Josué haviam falado. Eles preferiram crer nos outros espias que trouxeram aquela notícia desanimadora. Nós vamos recordar, eu acho que eu pus aí de novo o mapa, mas mesmo que tenha algumas diferenças, a gente observa, eu não trouxe o apontador hoje, mas observa que de Ramessés, e minha esposa chamou a atenção que ela dava geografia bíblica, né? Foi para Etã, né? De Etã para Pi-Hairote. E Etã não está ali, né? Então Ramessés foi para Etã, de Etã para Pi-Hairote, Sucote, depois de Sucote para Pi-Hairote. Bem ali foi o lugar da travessia. Bem ali em Pi-Hairote foi o lugar onde o Mar Vermelho se abriu e o povo todo atravessou. Daí, ao entrar, eles começaram a peregrinar. E os números 4 até o número, o último ali é 18, até o número 18, era para ser algo que se faria em 1 ano ou 2 anos, no máximo. Mas eles ficaram 38 anos a mais, ficaram 40 anos peregrinando, 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 andando, andando, andando. E nós observamos que existem algumas comparações interessantes, que o Egito, de onde eles saíram, representa o mundo. Quando eles passam do Egito e vão para o deserto representa a carne. E nós observamos que ao entrar em Canaã, Canaã representa o andar no Espírito, o andar de vitória. Mas eles, ao invés de já experimentarem esse andar em vitória, ficaram rodeando, rodeando. Mas o fato é que tem muitos crentes assim também. Muitos, é um retrato de muitos na igreja. Eles atravessam o Mar Vermelho representando a redenção pelo sangue. Eles têm tudo já para experimentar a entrada na terra prometida, de gozarem, de experimentarem todas as bênçãos, mas não, ficam a vida inteira vivendo não no espírito, mas na carne. Ficam a vida inteira desejando ainda as coisas do Egito. O Egito é o mundo. Fica o mundo o tempo todo desejando aquelas coisas do mundo, ao invés de experimentarem o poder e as experiências espirituais em Cristo. Então nós recordamos aí para lembrar o que este povo passou. Mas lembramos também que tem 2 termos que foi usado. Não tenteis o Senhor como em Marabá e Meribá.
Nesses dois lugares que representam tentação e provação, foram lugares onde o povo de Deus tentou o Senhor, provocou o Senhor. Eu disse provação, é provocação. Provocaram o Senhor. Então vemos como que esse povo incrédulo ficou prostrado no deserto. Os resultados da incredulidade são catastróficos. Gosto dessa palavra. Catastróficos. Nós estávamos observando, e acho que todos aqui também observaram, tudo o que estava acontecendo lá em Flórida, onde passou o furacão Irma. Que coisa catastrófica, né? Mas isso nada é comparado com o que vai acontecer durante o período da tribulação. Vai ser muito maior a catástrofe que o mundo todo vai experimentar. Podemos dizer que já é um prelúdio, já é um gostinho que vai acontecer. E sabemos que Deus é soberano e, se não, olha, tudo seria destruído. Como é bom ver como que o Senhor, ainda na sua misericórdia, tem como objetivo, através de todas essas coisas, trazer as pessoas mais para perto dele. Provações na nossa vida têm esse objetivo também. Fazer com que nós nos aproximemos mais do Senhor. E tudo isso que mesmo as pessoas lá em Flórida, todas as pessoas nas ilhas têm passado, creio que é para se chegarem ao Senhor. Então orem por esse povo quando vocês veem isso nos noticiários. Mas eu tinha uma outra ilustração aqui, essa não estava escrita. Um menino de 3 anos estava com leucemia. O médico falou, o tratamento, meu filho, vai ser muito dolorido. E ele disse, mas lembra, Deus te ama. E Ele vai ter o melhor para você no fim. Na hora que ele passou pelo tratamento, e não sei se foi bem na hora, porque eu já também presenciei tirar líquido da medula, a dor que isto é, mas todo o tratamento foi muito dolorido, de tal forma que nem as enfermeiras estavam conseguindo segurar aquele menino no lugar. Ele clamava de dor, gemia, mas no fim passou. E quando passou, ele disse ao doutor, obrigado, doutor Tuman, pela minha dor. O Senhor estava presente naquele momento. Ele sentiu a presença do Senhor. E no fim o Senhor lhe curou. Graças a Deus por isso ainda. Mas ele teve que ainda passar por todo o processo dolorido até chegar àquela cura. Esse texto fala sobre a solução para a incredulidade. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes o Senhor nos prostra, nos coloca na cama, muitas vezes Ele faz com que passemos por dificuldades para nós finalmente entendermos que Deus é soberano e cremos no Senhor. Nem sempre é assim que Ele age, mas a única solução para a incredulidade é fé. Então vamos olhar no nosso texto hoje e ver primeiro a solução, a instrução necessária. Eu já vou com vocês. É que fechou e eu tenho que abrir de novo. Essa tecnologia, às vezes, abriu certo. Primeiro, a instrução necessária. Pode colocar nosso primeiro ponto. Na verdade, podia ir direto ali. A instrução necessária. O verso 13, esse é um versículo. Talvez as pessoas mais velhas aqui lembram. Aí eu já olho para a Lloyd, né? Ela fala, pastor, não faz isso comigo. Anselmo já baixou a cabeça, porque eu estava olhando para ele também. Né? Mas quando meu irmão, pastor João, chegou no treinamento das novas tribos, ele dava muita ênfase nesse versículo. E acho que o Chico lembra também. Lembra, Dan? Nós temos que ter ministério pessoal. E batia tanto nesse negócio de ministério pessoal. O que era ministério pessoal? Novas Tribos
dava uma ênfase muito grande nisso. O que era o ministério pessoal? Era quando nós, então, víamos um problema, por exemplo, eu vou chegar aqui e falar, estou vendo um problema na vida do Binão. Vou pegar o Binão de exemplo. Eu chegava, falava com o Binão, Binão, eu acho que você tem pisado na bola nessa área. Eu, sinceramente, exortava o irmão sobre isso. O que acontecia? De duas, uma, ou ele ficava, tudo bem, o que é, pastor? Eu preciso aprender, estou disposto. Ou ele se afastava de mim, não quero conversar mais com aquele cara lá, ele está só pegando no meu pé. Mas o que eu estava fazendo? Algo que Provérbios 27 diz também que devemos fazer. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Se nós chegamos e fizemos esse trabalho de exortar, é porque nós amamos a pessoa. Consideramos como um filho espiritual e vamos lá conversar com ela sobre aquele problema. Com os nossos filhos nós chegamos e exortamos, não fazemos? E por isso que esse versículo fala que é necessário exortar diariamente. Pelo contrário, exortai-vos diariamente. Gálatas 6, 1 e 2 diz, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentados. Então, mesmo se eu for, nesse caso, exemplificando o Binão, chamar a atenção dele por algo que eu vejo que estava errado, eu tenho que tomar cuidado para eu não cair no mesmo erro. Guarda-te para que não sejas também tentado. Mas o texto nos diz, exortai-vos mutuamente. Veja a importância de nós tratarmos de pecado na vida das pessoas, ajudar um ao outro. Porque se nós não ajudarmos um ao outro, a pessoa vai se endurecer. Foi bom que ele voltou para o verso. Pode voltar de novo lá, na hora que ele voltou. Por isso, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Quando? Cada dia. E uma das expressões que nós vamos ver repetidas vezes aqui é durante o tempo que se chama hoje, mostra urgência, para que não sejamos endurecidos pelo pecado. No comentário Chamberlain, ele descreve o pecado como algo que nos engana e diz assim, como que ele nos engana? Ele oferece prazeres temporários e debilitadores. O pecado é assim, sempre oferecendo prazeres para nós. Mas são prazeres temporários. São prazeres que vão nos debilitar, nos deixar fracos. Segundo, ele diz que oferece grandes vantagens, como sucesso e vantagens terrenas. E sempre o pecado é assim, ele sempre está oferecendo para nós vantagens, sucesso. Também amortece os avisos que predizem o nosso desastre. E de fato, nós observamos como isso é verdade. E ainda, o comentário dele diz, escraviza, mas faz as pessoas, seguidores, pensarem que são livres. É tão interessante que as pessoas que estão cometendo pecado falam, mas eu sou livre. Livre para pecar, então. Mas você tem que estar livre para servir. E ser livre para servir é sem pecado. Por isso que diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É necessário instrução, e nós precisamos seguir essas instruções. Precisamos seguir as instruções para não ficarmos endurecidos. Em segundo lugar, a continuação necessária. Primeiro temos a instrução necessária e o verso 14 continua falando agora sobre a continuação necessária. O verso 14, ele voltou lá no texto para a gente poder seguir, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu decorei firmes, é firme.
desde que nós guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós somos participantes de Cristo, mas nós temos que entender que mesmo que nós somos participantes de Cristo, nós temos que continuar. E continuar é algo que exige de nós perseverança. Não podemos parar. Na minha aula de Jó, acho que todos aqui lembram da Luciana, né? Missionária Luciana. Ela foi a primeira que cantou aquela música baseada em Jó 42. Eu sei que tudo sabes e nenhum dos teus planos será frustrado. E a música continua falando sobre continuando. Fala que mesmo que a situação seja pior que for, ainda continuamos. E por muito tempo essa foi uma das minhas músicas prediletas. Como é importante nós termos essa continuação. E diz que devemos, o verso 14, a segunda parte, devemos guardar firme até o fim. Essa continuação tem que ser até o fim. Aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la. Talvez você diz, mas eu não consigo. Nas tuas forças você não consegue. Mas ele prometeu, eu comecei a boa obra em você e vou completá-la até o dia de Cristo Jesus. Continuação. Guardar firme até o fim. A fé é a única solução para a incredulidade, mas também é a única solução para a nossa vida cristã. Nós começamos a vida cristã como? Ora, como recebestes a Cristo Jesus do Senhor. Como foi? Pela fé. Assim andai nele, pela fé. A continuação é necessária, nós temos que continuar. A prova que somos verdadeiros filhos é a continuação. Verdadeiro filho vai continuar, vai permanecer, vai até o fim. E aí ele vai receber os prêmios, os galardões. Mas a continuação é de muita importância. Então temos no verso 14 a continuação necessária. Mas agora no verso 15 até o 19, e eu resumi rapidamente esse texto. De 15 a 19, vou ler de novo, já que está ali. Diz o seguinte, e aqui começa a introduzir esse assunto de descanso. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na tentação, na provocação. Decorei errado, está vendo? Na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram aqueles que saíram do Egito? Foram sim. Os que se rebelaram foram justamente aqueles que saíram do Egito, por intermédio de Moisés. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra todos os que foram desobedientes. E aí completa, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nós vemos então aqui, em terceiro lugar, a fé necessária. A fé necessária, verso 15 diz, não endureçais o vosso coração, como foi no tempo da provocação no deserto. E, irmãos, nós sabemos que eles tiveram 40 anos ouvindo a palavra, 40 anos ouvindo das promessas de Deus, e endureceram seus corações. Não acredito que tem ninguém aqui que 40 anos está ouvindo a palavra e endureceu o coração. É a idade da nossa igreja, né? Mas já pensou 40 anos ouvindo, e ainda continuando endurecendo o seu coração? Não endureça o seu coração. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, não seja teimoso. E eu quando ouvi, eu estou ouvindo também nessa tradução, muitas vezes andando de bicicleta eu fico ouvindo, e a primeira coisa que eu pensei, não combina não ser teimoso. Mas aí eu vi que eu também sou teimoso.
E ser teimoso, minha esposa fez assim, não é para concordar, Ligia, né? E ser teimoso é ser incrédulo. Ser teimoso é ser incrédulo. Se você também, como eu, tem sido teimoso em algumas coisas, você tem sido incrédulo também. Não endureçais o seu coração, não seja teimoso. Nós todos aqui temos uma tendência de sermos teimosos. Nós não queremos ceder, nós achamos que temos a verdade. Minha esposa gosta de falar isso, né? Nunca erra. Isso já é ser teimosa também, né? Porque ela erra de vez em quando. O dia que ela erra, ela fala que aquele 1%, como que é aquela história que você disse? Né? Acho que ela está pegando de chaves, mas todos nós erramos, viu? Vamos dizer isso assim juntos? Todos nós erramos. Não ouvi muita convicção. De novo. Você sabe o que você está dizendo? Todos nós pecamos. Por quê? A palavra pecado significa errar o alvo. Então todos nós pecamos. Todos nós somos teimosos também. Todos nós temos tido momentos de incredulidade. E nós temos que ser curados da nossa incredulidade. E somente a fé que cura-nos da incredulidade. Não sejam teimosos. Não endureça o seu coração. Mas a segunda coisa está no verso 16. Não sejam rebeldes. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos eles também não só foram teimosos, mas eles se rebelaram. E a palavra de Deus é bem clara em dizer que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando nós nos rebelamos, nós estamos sendo iguais feiticeiros. Não devemos nos rebelar. Não devemos rebelar porque o exemplo desse povo já é o suficiente para ver. Eles se rebelaram e ficaram prostrados durante esses 40 anos. Somente Josué e Caleb, os únicos que creram, entraram em Canaã. Os demais morreram, toda aquela geração, porque eles foram rebeldes com o Senhor. Mas no verso 17 fala sobre não irritando. E contra quem se indignou por 40 anos? Deus se irritou aqui. Deus se indignou. Quando nós pensamos nisso, Deus pode ter ira? Não só pode, mas tem. A ira de Deus permanece sobre a pessoa que não crê, não permanece? Quem nele crê tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus tem ira, sim. Se você não crê, a ira vai estar permanecendo sobre você. Não irrites o Senhor, porque daí ele vai ter a ira, e ira justa, ira correta, ira contra o pecado. Mas no verso 18 tem um aspecto de desobediência. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso. E aqui começa a introduzir um assunto que nós vamos no próximo domingo falar bastante. Descanso. Talvez vocês podem começar já a sublinhar e ver quantas vezes que aparece esse descanso. Se aparecer a palavra repouso, é a mesma palavra no grego, descanso. E aqui nós observamos que diz que, e contra quem jurou que não entrariam no meu descanso, senão contra todos os que foram desobedientes. Em primeiro lugar, nós vamos estar vendo vários aspectos sobre o descanso, mas eu quero que vocês pensem primeiramente sobre o céu. Todos nós que cremos, entramos no descanso do Senhor. O que isso significa para nós? No céu. Nós temos Canaã prometido, o céu prometido para todo aquele que crê. Todo aquele que verdadeiramente crê, ele entra no descanso do Senhor. Por isso que o Senhor convida, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu coloquei no boletim também o Salmo 23, nessa versão, que diz: faz-me repousar em pastos verdejantes,
conduz-me às águas de descanso. Todos nós queremos descanso, não queremos? É interessante como isso também faz parte do linguajar das pessoas aí fora. Toda vez que eu vou nadar lá no SESI, e às vezes é bem ao meio-dia, agora, porque é o único horário que dá para nadar, né? O Aldo também tem ido lá nesse horário. E as pessoas despedem da gente e já falam assim, bom descanso. Não sabe que dali em diante é que eu vou... Bom, algumas vezes eu posso ir descansar, mas dali em diante normalmente é que vou trabalhar. Mas realmente a linguagem do mundo é bastante conhecida, descansar. E nós vamos ver que nós, como cristãos, também precisamos descansar. Mas nós temos que descansar nos braços eternos do Senhor. Ter um bom descanso, verdadeiramente, que é a mensagem da próxima semana. Não desobedecer. Certa noite, uma casa pegou fogo e o menino correu para cima no teto, para o telhado da casa. O fogo era grande, a fumaça era grande, o desespero, mas o menino ouviu a voz do pai dizendo, pula filho, pula. Mas o filho gritava de lá, pai, eu não estou te vendo, tem muita fumaça, está muito escuro. Mas o pai gritou, pula filho, eu estou te vendo, é isso que importa. E o filho pulou. E o pai agarrou. Eu sei que é só uma ilustração, mas nosso pai faz isso conosco, não faz? Pula filho. Eu lembro que eu fiz isso com a Doroti, ela até hoje tem um trauma disso. Que eu estava na piscina e eu falei, pula, Doroti, pula. E na hora que ela pulou, eu virei as costas e pá, ela caiu. Esse está parecendo o turco, né? Nosso Deus não é assim, não. Deus manda, pula, filho, pula, e Ele nos agarra, Ele nos segura. Não é tão maravilhoso sabermos isso? Nós somos protegidos pelo Senhor. Como a galinha protege os seus pintinhos, assim o Senhor também nos segura. E nós falamos que fé é um pulo no escuro, mas é um pulo no escuro certo, porque nós caímos nos braços do Senhor. Ele é muito melhor do que o pai daquele menino que gritava e via o filho naquele desespero, gritava, pula filho, eu te agarro. O filho pulou e ele agarrou. Nosso Pai quer que nós simplesmente confiemos nele. A cura para a incredulidade é bem simples, é fé. É fé necessário para sermos livres da incredulidade. Eu tinha mais uma ilustração, pode pôr na conclusão, que no boletim eu coloquei essa ilustração. Fé e obras são como nossas duas pernas. Ambas precisam andar juntas. Vamos dizer, uma perna é fé, outra é obras. Nós precisamos das duas. Vocês não sabem como que... Alguns sabem, né? Quando uma não está mancando, eu e a Anice mancamos os dois da perna esquerda. Então, a gente anda junto, agarrando um ao outro e vai mancando, né? Junto com a perna esquerda. Quando você tem uma que não está funcionando muito bem, você apoia mais na outra. Por isso que as duas precisam andar juntos. E alguns gostam de dizer que Paulo e Tiago, eles entram em contradições, porque um fala sobre você é salvo pelas obras, outro é salvo pela fé. Mas as duas coisas precisam estar andando juntas. A verdadeira fé vai produzir obras, são como as duas pernas. Diz que certo menino estava carregando uma cesta cheia de ovos. Você não trouxe ovos não hoje, né? Hoje eu estou olhando muito para minha esposa. Estou namorando ela, estou paquerando ela daqui. Estou falando muito sobre isso em aliança, né? Então, esse menino estava carregando uma cesta cheia de ovos. E ele tropeçou, caiu e os ovos quebraram tudo no chão. Começou a chorar. Estava lá chorando.
E veio várias pessoas, fizeram um círculo em volta e, meu filho, não se preocupa, o Deus vai suprir pelos ovos que quebraram, na próxima vez você... Daí um teve a ideia, sabe, eu vou dar 25 centavos para ajudar você a comprar os ovos quebrados. Eu dou mais 25, eu dou mais isso. Daqui a pouco o dinheiro supriu todos os ovos que foram quebrados. Fé e obras. Irmãos, fé verdadeira vai produzir obras. Por isso que Efésios 2, 8 e 9 é tão importante entendermos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras. Então aquele que tem fé vai ter obras. Obras são produto, resultado. Martinho Lutero disse: Deus fez todas as coisas dependentes da fé, para que todos que têm fé têm tudo, e quem não tem fé não tem nada. Como é importante ter fé. E foi por isso que ele começou todo esse movimento da reforma, por causa de uma palavra, a palavra fé. Na verdade foi uma frase: o justo viverá pela fé. Tudo mudou. Tudo mudou por causa do entendimento desta palavra. O justo viverá pela fé. Irmãos, não tem outra cura não. A cura para incredulidade é fé. Amém. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. A palavra foi me dada bem cedo hoje. Eu ainda não preguei muito comprido, mas temos bastante tempo para obras. Ir lá, comer alguma coisa, vai ajudar um pouquinho em missões, para termos um pouquinho de comunhão também uns com os outros. E eu não vou pedir para vocês tocar rompendo em fé, nem pela fé, mas a próxima vez vocês podem preparar, viu, Ricardo? Mas todos abaixem suas cabeças. Examine o seu coração. Você tem tido incredulidade? Você tem sido teimoso? Só tem uma cura para isso: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela fé que você começou a vida cristã. É somente pela fé que você pode continuar. Não existe outra cura senão a fé. Bondoso Deus e Pai, que nós possamos ser de fato crentes verdadeiros, genuínos. Afinal de contas, é isso que significa a palavra crente: alguém que crê em Deus, que tem fé. Mas sabemos que nossa fé é provada muitas vezes. Mesmo nas nossas orações, a nossa fé é provada. E perdoa-nos, ó Pai, pelas muitas vezes que nós duvidamos. E, Pai, nós queremos ter fé. Queremos continuar pela fé. E se tem alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, clamamos a Ti, Pai, que eles possam depositar a sua fé em Deus, em Cristo. Naquele Pai bondoso que está pronto para receber, sabendo que Ele sempre está pedindo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito obrigado, porque o Senhor nos traz lições tão importantes da Tua Palavra, que realmente possamos aplicar em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.